Alô galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Estamos aqui nos bastidores do Colégio Tiradentes de Concurso em Fortaleza, Ceará, na companhia do mestre de Direito Administrativo, professor Valber Siqueira. Vamos fazer um grande resumo sobre atos. Prof, ato é uma matéria muito complexa, né? Assim, uma matéria difícil para quem não sabe, já administrativo em si já é difícil. É verdade, mas tem gente que até gosta, né? Mas você precisa primeiro entender como funciona esse mecanismo. Lá na Netflix não tem um mecanismo, né? Para estudar para concurso também, e para estudar as disciplinas também. E depois, em seguida, depois que nós falamos em atos, sim, vamos falar depois sobre administração pública, o artigo 37, também é um artigo muito complexo. Então, com vocês, professor Valber Siqueira, e vale lembrar-lhes que dia 8 estaremos aqui com várias turmas aqui de aulas inaugurais. Você pode entrar na nossa fanpage lá do Colégio Tiradentes de Concurso e ficar antenado para saber quais são as aulas, as turmas que irão iniciar. Com vocês, Valber Siqueira, mandando ver em atos. Olha, atos realmente é um assunto muito complexo, mas vamos lá. Se a gente fizesse um resumão de atos, o que nós teríamos? Que todo ato administrativo é emanado pela administração pública, como regra geral. É unilateral, certo? Não existem atos administrativos bilaterais, eles são unilaterais e são produzidos normalmente pela administração pública. Por que eu estou dizendo normalmente? Porque o Supremo Tribunal Federal tem admitido em algumas situações atos administrativos produzidos por particulares. Olha que grande mudança na jurisprudência, não é verdade? Por exemplo, não sei se você já viu esse pessoal que fica gerenciando o trânsito, sem ser aqui no caso de Fortaleza AMC. Esse pessoal fica de uma cor diferente, né? Verde e laranja, né? Esse pessoal são terceirizados, eles também estão praticando os atos administrativos, mais precisamente atos de polícia. Veja só. Então, se perguntarem para vocês se ato administrativo é só produzido pela administração, não é verdade, tá? Em algumas situações, são raras, é verdade, mas algumas o particular também pode, tá? O ato administrativo, ele tem atributos e tem requisitos. Atributos, a gente costuma ensinar o PAIT, pedir, presunção de legitimidade e veracidade, que não são a mesma coisa, certo? Os atos administrativos presumem que são verdadeiros e que estão de acordo com o direito, até que se prove o contrário. Por isso que se diz que essa presunção, ela não é absoluta. Ela é chamada de presunção juris tanto ou iuris tanto, que significa presunção relativa. Lembre também que o ônus é sempre do particular, que é a parte mais fraca. Por isso que fica difícil, nessa situação, você bater de frente com o Estado. Depois você tem o A de auto-executoriedade, ok? Se resume basicamente o que? A administração pública não precisa de permissão para executar os seus próprios atos, ok? A não ser a cobrança da dívida ativa, ok? A cobrança de multas, tributos, só pode ser feita via judicial, ok? Você tem a imperatividade, também conhecida como poder extroverso. Olha, isso aí derruba muita gente. Poder extroverso é um sinônimo de imperatividade, que tem a ver com coercibilidade. A administração poder coagir, no sentido positivo da palavra, né? O particular a cumprir as determinações do Estado, se necessário com o uso da força, né? Força não é violência, tá? Onde é que termina a força e começa a violência? Então, vamos refletir, né? Principalmente os agentes de segurança. Depois você tem o T. O T que a Maria Silvia Zanardi Pietro traz, a tipicidade, ok? Para cada ato administrativo existe a sua conexão com a legalidade, a tipicidade, que aliás só ela admite, né, Chu? Depois você tem os elementos ou requisitos, o COFIFOMOB ou FF.com. Competência ou sujeito competente ou sujeito, certo? O ato administrativo tem que ter praticado por um agente que tenha competência, ou seja, esteja nas atribuições do agente, lembrando que essa competência pode ser avocada ou pode ser delegada em algumas situações, ok? Você também tem COFI, finalidade. A finalidade sempre é o interesse público, tanto é que toda vez que a finalidade não é obedecida, acontece o fenômeno do desvio da finalidade, que você sabe muito bem, né? Alguns exemplos de desvio de finalidade, a carteirada é uma delas, o nepotismo, tá? Você tem remoção de servidor para punir, desapropriação de imóvel de inimigo político, entre outras situações, né? Você tem COFIFOL, forma, normalmente a forma é escrita, porém, é bom que se ressalte a você, né? Que, por exemplo, existem atos que são atos de sinais,
Um sinal de trânsito, placas de sinalização, ordens verbais, apitos, então nem sempre o ato ele é escrito, certo? Mas se for escrito tem que ser em vernáculo, okay? Ou seja, na língua pátria. Esses três elementos são sempre vinculados e você tem dois que são discricionários, é o motivo e o objeto, ou móvel. Qual é a diferença? Aliás, o pessoal tem mais confusão, motivo e objeto. O motivo, que é diferente de motivação, o motivo é o porquê do ato e a motivação é para que o ato serve. Por exemplo, demissão de um servidor por corrupção. O ato de demissão é um ato administrativo. Qual é o motivo? Corrupção. E qual é o objeto desse ato de demissão? Para que serve a demissão do serviço público? Punição. É punição, excluir o servidor que praticou uma falta grave. E é bom que se ressalte que existe demissão, a demissão comum, que já é grave, e existe a demissão a bem do serviço público, que são aquelas situações, como exemplo de corrupção, em que a pessoa não pode mais voltar ao serviço público que o demitiu. Se for demitido por corrupção no âmbito federal, não pode mais voltar ao serviço público federal. O professor pode para o estado e município? Pode, mas não ao ente que o demitiu, certo? E o que mais a gente pode tratar para vocês? Esses dois motivo e objeto são discricionários. A questão do controle do ato. O ato pode ser anulado ou pode ser revogado. Quando é que ele é anulado? Quando ele é ilegal, ilegítimo. Quem pode anular? A própria administração pública, de ofício ou provocada, ou o Poder Judiciário, este somente se for provocado, tendo em vista o princípio da inércia. E a revogação? Como é que faz a revogação, né? Quem é que pode revogar? Só a própria administração pública. Mas o judiciário não pode revogar? Pode, seus próprios atos, os atos que ele próprio pratica. Mas não é permitido, é impossível que o judiciário revogue atos de outro poder. Também ele não pode revogar, né, se for com a administração, mas pode revogar, repito, seus próprios atos. Prof, também já que você está falando um pouquinho sobre atos, também falou sobre administração, é impossível também que, tipo assim, muitos alunos perguntam nos grupos, sempre confunde quando a administração pula até um pouco para a administração quando ela é direta ou indireta. Sim, vamos agora fazer a ponte, né? A administração pública, ela é direta ou indireta, não tem a forma mista. Ela é direta, que é composta dos entes políticos, aquele do artigo 1º da Constituição Federal, que a gente chama o MEDO, né? M de municípios, E de estados, D de Distrito Federal e U da União, MEDO. Só uma dicasinha para vocês. Além das entidades políticas, dos entes políticos, você tem os órgãos, ok? Órgãos tipo ministérios, secretarias, departamentos, superintendências, conselhos, delegacias, enfim. Aí seriam diretas? Aí já são diretas, né? Quem for fazer, por exemplo, a PM é direta. Quem for para a PRF é direta. Quem for, vamos lá, com a Receita Federal, direta. Civil, olha aí, a nossa civil aqui, direta. Então, a administração direta são essas, certo? Que é fruto da desconcentração. Mas você também tem a indireta. A indireta aí é fase, né? A palavra, a dicasinha, fase. F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade, economia mista e o E de empresa pública, certo? Autarquias, como por exemplo o INSS, a UFC, né? IJF, entre tantas. Você tem as fundações, como a FUNSEMI, a antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, FUNSEMI, enfim. Você tem as estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista, né? Empresa pública, como os Correios, Petrobras, não, Petrobras não, Correios, Caixa Econômica, Petrobras, que eu estou com a Petrobras na cabeça. Petrobras é uma sociedade de economia mista, certo? Junto aqui do Metrofor, certo? E de tantas outras, né? O que mais eu tenho que ressaltar? Prof, quando ocorre o fenômeno da descentralização? Pronto, a descentralização, isso é perigosíssimo, porque existe a descentralização por outorga, que essa é a administração indireta, quando uma entidade ela é criada ou autorizada a sua criação. E existe aqui por delegação, tá? Ou colaboração, que aí não é administração pública, é um particular que é contratado, né, pelo Estado para prestar o serviço, tipo serviço de ônibus, né, que são concessionários. Eles respondem pelos danos que eles praticarem, esses particulares, certo? E a descentralização por delegação. Concessionários, permissionários e autorizatários. Esses dois primeiros necessitando de licitação. E já os autorizatários, como por exemplo, transporte escolar. Transporte escolar é autorizatário, não precisa
de licitação dos casos, mas concessionário e permissionário sim. Olha só, galerinha, esse grande resumo aí. Prof, aí no caso, já que estamos aqui falando sobre direito administrativo, que é uma matéria muito complicada, mas vale lembrar, é bom você sempre fazer leituras, porque administrativo é complicado. Mas lembre, se você não aprende, ou seja, pela inteligência, mas pela repetição, né, prof? Seja insistente, insista naquele que vale a pena. A repetição é um dos processos para você aprendizar, para não reter a informação. Mas hoje em dia, o que é mais eficaz são os esquemas. Tá? São as formas, as cores. Tanto é que nós temos lá, né, os dois livros você está em sala de aula e dá 2 livros de esquema, inclusive, era até a gente aprender a pronunciar, professor. Mas esqueci de trazer. Mas ele vai deixar a sua fanpage, redes sociais, WhatsApp, contatos aqui para poder procurar. Muito obrigado. Então, que é Facebook, né? Valber Siqueira Vieira, vocês encontram lá. Meu WhatsApp, aqui 85 98738 0444, onde vocês podem encomendar meus livros. Já são o quê? Mais são de 8 5, né? São 8 livros. Só que os que têm mais vendagem são os 2 livros de esquemas que eu tenho e 500 questões comentadas para concurso. Eu queria aproveitar o seu canal aqui, que tem muitos inscritos, para divulgar também um outro projeto que eu faço parte lá do Paraná, que é o projeto Cafeína. Dá uma olhadinha aí, lá na fanpage, no Facebook, né? Projeto Cafeína, que é basicamente envio de questões por WhatsApp. Ah, massa! Faço parte da equipe lá do Paraná, que é muito boa, tá certo? E também, show, o meu curso do zero. Sim, eu tenho, são 33 vídeos gravados em 5 DVDs. O senhor vende um DVD, né? O senhor vende. Então, a partir do WhatsApp, você pode ter informações sobre isso. E o Instagram, prof? Instagram, Prof. Valber, ok? Profzinho, e para poder finalizar agora, vamos falar um pouco sobre a administração pública, que é um pouco complicado. Fazer um resumozinho. Basicamente aquilo que eu falei, administração direta, né, ou centralizada, fruto da desconcentração, administração indireta ou descentralizada por outorga, lembrando que a descentralização, que é a criação de entidades, também gera particulares, como no caso os concessionários, permissionários e autorizatários. Uma coisa interessante que eu esqueci de dizer é que essa administração pública tem 2 sentidos, o sentido formal e o sentido material. O formal leva em consideração a estrutura. Aliás, qual é o tripé da administração pública? Vocês sabem? O tripé da administração pública: os órgãos, também conhecidos como repartições públicas, os entes ou entidades, pessoas jurídicas, e os agentes públicos, show, que aliás se dividem em agentes políticos, agentes administrativos, agentes delegados, agentes credenciados e agentes honoríficos, que vão ser muito importantes agora para este ano, que é o ano de eleição, que é o caso dos mesários, ok? E você tem o sentido material de administração, que leva em consideração as atividades que são prestadas. E aí tem uma outra dica, né? Por exemplo, fomento, que é um caso, é uma atividade. Polícia é o pós-fim, tá, gente? Pós-fim são as atividades prestadas para a administração. Polícia, fomento, serviços públicos e intervenção. Ok? Acho que basicamente isso, né? Muito complexo, demandaria mais tempo pra gente aqui, tá certo? Então, galerinha, se liga nesse grande resumo do professor Valber Siqueira. Fica antenado. Facebook, Valber Siqueira. Facebook, Valber Siqueira Vieira. O Instagram, Prof. Valber. E o WhatsApp 085 987380444 para qualquer encomenda ou mesmo para tirar dúvidas comigo. Tá Fica certo? antenado, meu Instagram é Giliardo Show, Facebook tem o Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira e Giliardo Show, que é o meu primeiro Facebook. Fica lá também, clica na fanpage também, clica lá na fanpage, inscreve-se na fanpage, alô galerinha, e também tem a fanpage do Colégio Estudante de Concurso. Fica antenado sempre, também tem o Instagram do Colégio Estudante de Concurso. Tem o nosso online, acessa lá www.estudanteonline.com.br. São diversos cursos voltados para várias áreas de concurso em qualquer lugar do Brasil. E também tem o canal do YouTube também, alô galerinha, clica lá em inscrever-se, clica lá em curtir, compartilhar, deixa críticas, sugestões e dúvidas, fica sempre antenado. E também tem um canal do YouTube também do colégio, que é o Colégio Tiradentes Concurso. O YouTube lá tem Tiradentes Concurso no YouTube. E não esqueçam, galerinha, dia 8 estaremos aqui iniciando aqui várias turmas aqui, aulas inaugurais aqui, vamos ter INSS, vamos ter Polícia Civil, vamos ter PRF, vamos ter também Guarda Municipal, entre outros também aí. Também tem o nosso Português Zero Online, acessa lá também, veja lá, você pode adquirir o nosso online. E o Tiradentes tem várias sedes, né? Nós temos a Dedé Brasil, Oliveira Paiva. Dedé Brasil e da Oliveira Paiva também. Fica antenado, aquele beijinho especial para todos vocês que nos acompanham, Carlos Amaral, Mega Sigma Design, a galera de Crajubá, Crato, Juazeiro, Barbalha, a galera também que me acompanha de Apodi, a galera de Mossoró, Açu, Rio Grande do Norte,
Norte, Paraíba. Alô, Natal, aquela de Natal também, Campina Grande, João Pessoa. A galera de Cajazeiras, Campina Grande. Souza também, a galera de Monteiro, Paraíba. Temos também a galera que me acompanha também, Belém do Pará, Rio de Janeiro, me acompanha. São Paulo, alô, São Paulo também, alô, Rio de Janeiro. Também a galera de Minas Gerais que me acompanha. Também a galera de Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana. São João do Rei, a galera de Tiradentes também. A galera também de BH que me acompanha. Ceilândia, Brasília. Prof, estamos ultrapassando fronteiras. A cada dia que passa, obrigado a cada um de vocês que acreditam no trabalho do Alô Galerinha. Em especial meu amigo também, Vanberto, também lá de João Pessoa, que foi o primeiro colocado do Detran. Parabéns aí, nosso aluno também aí, abração. Alisson de Piauí, Bahia também, aquele abração. Também Luciana Ribeiro, também lá de Imperatriz Maranhão. Beijo também. A galera também tem a Mazel Albuquerque, Kátia Pinheiro, também tem o Alisson também. Aí também tem Lucas também, a galera também Capistrano. Prof, nosso Ceará em peso nos acompanha. Russo, Nova Russas, Salgueiro, Pernambuco, Exu, a galera também de Arco Verde, a galera de Paulista, Olinda, a galera também de Caruaru. São muitas pessoas que nos acompanham sempre. Sinta-se abraçado, obrigado a cada um de vocês também. E também quero mandar um beijinho especial para a esposa do seu Carlos Amaral também, que tem seu espaço de estética ali na Domingos Olímpico com o Imperador. Logo vou estar fazendo aquele vídeo, vou estar indo lá divulgar seu espaço. Meu obrigado pelo carinho de dedicação de vocês. E beijo também, obrigado também do restaurante da Priscila que me acompanha sempre. Mandar um beijo para alguém, profezinho? Não, para minha filha. Pra minha filha. Seu filhão acompanha sempre. Pra minha namorada, né? Sua namorada também. Qual é a sua namorada? Maria Helena. Maria Helena, sinta-se abraçado, um beijo no coração. E pros meus pais e meus irmãos. E todos os alunos do professor Valber também que acompanham o seu sempre. Isso mesmo. Geração Concurseira, Colégio de Concurso, Alô Galerinha, professor Valber Siqueira, antenados 24 horas. Tati, Essential Perfumes, Norte Shop de beleza. A minha amiga Cris também, fica antenado, prof, lá você vai poder sair de lá com vários perfumes maravilhosos, com aquele precinho maravilhoso, perfumes importados nacionais em peso. Tati, Essential Perfumes, minha amiga Cris e todas as vendedoras do Norte Shop de beleza. Beijo, tchau, tchau, valeu, abraços.